Hoje nós estamos com a doutora Sabrina Oliveira, que é uma médica veterinária integrativa daqui de Belo Horizonte, que faz um trabalho fantástico com os animais, com os bichinhos. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história dela, como que ela chegou nesse universo, e ela também vai responder algumas dúvidas, né, trazer algumas dicas interessantes aí para vocês que buscam, né, também o bem-estar animal por uma perspectiva, um ponto de vista mais natural e mais saudável. Seja muito bem-vinda, Sabrina, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco nessa noite e poder estar te conhecendo também e ouvindo aí um pouco sobre o seu conhecimento, a sua história de vida. Boa noite, Fábia. Eu que agradeço, viu? Estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui e falar de um tema que eu amo, né? Que é a medicina integrativa, poder falar da saúde, né, dos animais, como que a gente pode proporcionar uma melhor qualidade de vida para os nossos bichinhos. E tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo super proveitoso aí, né? Muita coisa que a gente vai abordar aqui. Certinho. Bom, tem já aqui nós estamos com uma lista de perguntas, né, para poder fazermos essa entrevista. E primeiramente a gente gostaria de saber, né, como que foi esse encontro da medicina veterinária e das práticas integrativas na sua vida, se isso é algo, quer dizer, as duas coisas, ou uma delas veio antes, na infância, na adolescência, ou se as duas se encontraram depois juntas. Conta um pouquinho dessa história para a turma entender como é que isso aconteceu na sua vida. Certo, é bem legal essa história, porque assim, eu sou apaixonada por animais desde criança, né? Sempre tive muitos cachorros, minha família, a gente sempre tive muitos bichos, e meu sonho sempre foi fazer veterinária. Desde nova, eu tinha essa clareza muito grande que um dia eu ia ser veterinária, né? E eu vim de uma família muito simples, então, né, o contexto familiar, eu não saberia como que eu ia conseguir fazer uma faculdade, né? Por nós sermos muito simples financeiramente falando. Mas aí, né, esse amor, essa paixão pela veterinária me fez sair de casa muito cedo. Então, assim que eu finalizei meu ensino médio, eu já vim para Belo Horizonte e já comecei a trabalhar em clínicas veterinárias como recepcionista, né, buscando aí formas de entrar na faculdade, né, e foi isso que aconteceu. Aí eu passei no vestibular e eu comecei a fazer veterinária e durante aí até metade da minha faculdade eu trabalhei em pet shops, em hospitais veterinários de Belo Horizonte como recepcionista, para me manter, né, durante a faculdade e continuar aí meu curso. E aí a questão das terapias holísticas, né, do yoga, veio exatamente aí na metade da faculdade, porque eu comecei a entrar num processo muito grande de despertar espiritual. Aí, mais ou menos quando eu tinha uns 23, 22 anos, sabe? Eu entrei no processo depressivo muito forte, comecei a entrar numa crise existencial muito grande, a questionar muitas coisas, até a faculdade também não estava fazendo mais sentido. E aí eu comecei realmente a buscar formas de sair, né, daquele limbo que eu estava emocional. E aí começou a aparecer para mim, né? O universo começa a trazer as coisas. Eu não sabia nada sobre as terapias holísticas e o reiki começou a aparecer para mim, notícias, pessoas falando, depois começou a aparecer meditação. E aí eu comecei a interessar sobre o assunto e comecei a buscar, a estudar, né? Eu sempre gostei muito de estudar, sou bem entusiasta, autodidata. E aí eu fiz um primeiro curso de Reiki. E aí dali eu me apaixonei, né? Eu comecei a estudar sobre chakras, campo energético, física quântica, né? Comecei a estudar e me encontrei aí, né? Eu vi que era uma ferramenta muito poderosa de autocura, né? Que eu comecei a aplicar muito em mim. E aí comecei, né? Fiz os outros níveis de Reiki, aí eu comecei a fazer outras práticas, aí eu fiz o curso de terapia holística, Nesse depois período veio você estava fazendo a faculdade veterinária também. em paralelo, Em exatamente. paralelo, as Estava duas fazendo coisas. veterinária, isso, e no meu pessoal eu estava ali, né, Sim, entendeu? me renascendo, digamos assim, né? Só que o que acontece, Fábio? Eu fiquei durante um ano nesse processo aí com as terapias holísticas ali e tudo. E aí eu comecei a entrar em crise na veterinária, porque eu estava mais ou menos no quinto para o sexto período da veterinária, né? A faculdade de medicina veterinária são 10 períodos, 5 anos. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a entrar numa crise, porque não estava mais fazendo sentido o que eu estava vendo lá. Né, porque, assim, era muita só medicação, só doença, só como tratar, né, como diagnosticar doença. E como no meu pessoal eu estava vivendo muito esse lado holístico, eu estava sentindo falta disso na veterinária. Né? Então, aí me deu essa crise muito grande, e aí eu mudei de cidade. Eu morava aqui em Belo Horizonte, eu fui para o interior de Minas, eu transferi a veterinária para lá, num chamado do coração. Falei, vou para o interior, vou para a natureza, vou tentar me encontrar de novo. E aí, quando eu fui para lá, né, numa cidade que eu não conhecia, uma cidade pequena, porém uma cidade universitária, que a faculdade lá é bem renomada lá na região,
eu tinha que me manter lá, como eu fazia aqui em BH, tinha que trabalhar para continuar pagando minha faculdade até formar. E o que eu tinha em mãos lá? As terapias holísticas, né? Eu tinha o reiki, o yoga, né? As práticas integrativas que eu trabalhava. E aí eu comecei a divulgar o meu trabalho lá como terapeuta holística, né? Então hoje eu vejo que foi uma missão espiritual até lá, porque lá ninguém sabia nada de yoga, de reiki, né? Lá, como é cidade interior, a mente muito fechada do pessoal. E eu comecei a fazer parcerias lá com clínicas e o pessoal foi conhecendo meu trabalho, né? Fui tendo clientes e assim eu comecei a minha jornada como terapeuta holística lá. Depois eu abri meu estúdio de yoga lá, eu dei yoga lá por quase 3 anos também, em paralelo fazendo veterinária lá, do mesmo jeito, sabe? Então, assim, foi uma coisa junto com a outra. Só que o que acontece? Eu não sabia que existia medicina integrativa para animais. Então, até então, eu estava muito focada em humanos, né? Ali, em paralelo, estudando na faculdade, mas estava muito focada ali com as pessoas, né? Atendendo meus clientes, dando minhas aulas de yoga. E aí, na faculdade, no meu último período, que eu descobri que existia medicina integrativa através da acupuntura, que eu fiz um TCC, né, que é a nossa prova final, digamos assim, para a gente formar. E aí, estudando sobre medicina chinesa, descobri que existia medicina integrativa para os animais, né? E foi aí, então, que eu falei, gente, eu me encontrei. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a buscar, né, estágios em clínicas integrativas veterinárias. E aí, assim que eu me formei, eu já me formei completamente dentro dessa área integrativa para animais também, né? Que eu fiz estágio numa clínica veterinária integrativa, e de lá para cá já estou aí há mais de 5 anos fazendo essa caminhada aí na veterinária e trazendo toda a minha bagagem como terapeuta também para os tutores hoje, né? Que o meu trabalho hoje ele é integral. Então, além de eu cuidar do animal, todas as esferas, além da física, né? Eu também cuido da família desse animal, da família humana, né? Das questões do dono desse animal, né? Então, realmente é um trabalho aí bem holístico, digamos assim. Você falou da questão de cuidar, né, do dono. Eu conheci, não, nem me recordo mais o nome dela, porque isso já deve ter talvez uns 20 anos, eu era bem jovem na época, mas uma veterinária integrativa lá atrás que comentou de uma. Eu acho que ela chegou até a ser minha aluna, se eu não me engano. Acho que foi um almoço que ela comentou. Ela tratava muitas vezes o dono como prioridade, às vezes ao invés do animal, quando ela era médica veterinária homeopata, né? Então ela prescrevia às vezes a homeopatia para o dono e florais e outras coisas para harmonizar o dono, para tratar dos sintomas que o animal estava manifestando, porque ele estava na verdade sendo espelho do sintoma do dono, né? E que é Perfeito. uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Como que os animais eles são sensíveis e são os nossos totens, né? Muitas vezes que acabam Isso. refletindo aquilo que a gente está carregando dentro. E ela falava isso até não só no âmbito emocional, mas até de doenças físicas, né? Que muitas vezes se manifestavam primeiro no animal e depois de um tempo o dono acabava tendo depois essa patologia, né? 2 anos ou mais depois acabava vindo no dono. Então o animal muitas vezes já estava demonstrando que existe um processo de adoecimento, né, ali dentro do meio familiar e que aquilo ali mais cedo ou mais tarde iria acontecer também com a família. Considerando isso, né, você teve já alguma experiência nesses contextos, alguma coisa assim que você possa de repente comentar, compartilhar também? Com certeza. Isso que você falou, assim, é exatamente isso. É o que nós chamamos de bioindicadores. O cão e o gato, eles são bioindicadores da casa. Então, eles são indicadores vivos de como é que está a energia da casa, né? Como é que estão as pessoas a nível energético e emocional. Até no sistema familiar, né, quando a gente fala de constelação familiar, tem uma parte da veterinária integrativa que é a constelação sistêmica, em que é olhado justamente esse campo sistêmico onde o animal está inserido. Porque a gente tem que lembrar, pessoal, que nós somos muito mais que o físico, né? A gente tem uma camada emocional, uma camada mental, uma camada energética, espiritual. E os animais, eles interagem com todas essas camadas nossas. Então, muitas vezes, a pessoa ela está ansiosa, né? A pessoa ela está ali preocupada, ela está com aquela energia um pouco mais densa, e isso transfere para o animal dela. Então, às vezes, o cachorro ele começa a ficar mais inquieto, começa a latir demais naquele dia que a pessoa está muito ansiosa. Ou se a pessoa está um pouco triste, o bichinho fica muito colado na pessoa. Eu escuto muito isso, tutores falando, nossa, quando eu estou mais para baixo, ele fica muito comigo, porque eles sentem isso. E pelo amor imenso que eles têm por nós, eles pegam essa carga para eles para ficar mais leve para nós, né? E te respondendo sobre isso, Fábia, é muito, assim, sempre eu escuto nas consultas, porque o perfil dos clientes que me procuram são pessoas já com essa mente mais aberta mesmo, holística,
tá? Então, eles vêm também com essas demandas emocionais para a gente resolver, né? E, assim, eu tenho vários casos, assim, tem um que me marcou muito de uma cliente que ela me ligou a primeira vez que ela pegou meu contato, me ligou desesperada, chorando, que o cachorrinho dela, ele estava com Alzheimer, que, né, no termo técnico, chama síndrome da disfunção cognitiva, que é quando os cães, eles vão ficando mais velhinhos, eles começam a esquecer as coisas, como o Alzheimer humano mesmo. Então, eles esquecem de comer, eles começam a ficar acordados durante a noite, dormir durante o dia, vai perdendo, sabe, essas sinapses neuronais. E ele já estava num grau muito avançado dele ficar latindo a noite inteira e não dormia, e fazer xixi, cocô fora do lugar, e a tutora completamente desesperada. E aí a gente foi fazer a primeira consulta dele, né? Eu avaliei todo o contexto. Além das questões físicas dele, teve um ponto muito importante que ela comentou, que um familiar muito querido dela, ele estava com câncer e ele ficou uns meses acamado no quarto, né? Que ele morava com ela. E esse cachorrinho ficava o tempo inteiro com ele na cama, ele não saía do lado dele. Ele só saía para comer, fazer xixi, cocô, voltava. E aí, quando o ciente dela faleceu, esse cachorro piorou muito o Alzheimer dele, sabe? Então, aí a gente teve que trabalhar muito essa questão do luto, né? Porque os animais, eles entram em luto também. E aí, o caso dele, uma das questões era o luto, né? Ele estava sentindo a falta dessa pessoa, a parte energética desse animal estava desequilibrado. Então, por isso que com a medicina integrativa, a gente tem uma gama de opções de tratamento, né? Então, dá para a gente entrar com florais nesses casos. Os florais são incríveis, porque eles equilibram o campo emocional do animal, né? Que era o caso desse meu paciente. Fitoterapia, homeopatia, né? A própria cannabis também, que a gente pode falar um pouquinho dela um pouco mais para frente, né? Então, assim, são as ferramentas que eu tenho, né? Então, eu sempre escuto esses casos. E uma coisa que é interessante também, a questão do tutor ter uma doença e o animal depois ele aparecer com uma doença ou vice-versa. Primeiro detecta no animal a doença e mais para frente o tutor descobre que ele também tem, né? Então também são bioindicadores. E muitas vezes por que isso? Pelo estilo de vida do dono, né? Então, às vezes, o tutor, por exemplo, tem uma alimentação não tão boa, né? Uma pessoa mais sedentária, que ela não preocupa tanto com essa questão da saúde, ela reflete esse estilo de vida no cachorro dela, no gato dela. Então, acaba dando uma alimentação não adequada ali para o bichinho, e aquilo vai refletindo esse estilo de vida da pessoa, né? Até recentemente, uma cliente minha, a gente conversando, eu estou suspeitando que a gatinha dela está com diabetes pelas alterações que a gente está vendo nos exames e tudo. E aí, no final da consulta, ela, Sabrina, você acredita que eu também estou com suspeita de diabetes? Eu também estou fazendo exames, eu estou investigando. Então, por isso, né? Justamente pelo estilo de vida do dono, que ele acaba refletindo no animal, e por esse sistema familiar, ele está totalmente interligado, o animal acaba pegando também energeticamente do dono essas questões, sabe? Então, é uma coisa assim muito complexa. Pessoas céticas não acreditam, mas assim, tem total influência, né? Se a pessoa ela tiver a mente um pouquinho mais aberta e ela buscar entender um pouco mais profundamente, ela vai ver que tem sentido isso. Porque realmente eles são bioindicadores mesmo. É isso, uma pessoa que tenha, né, a cabeça aberta para essa percepção, esse entendimento, acho que para o próprio indivíduo, não somente para o bichinho dele, mas para ele mesmo, é de uma importância muito grande, porque se o animal dele está manifestando determinadas condições de saúde, já mostra aí como um indicador que ele tem que começar a olhar a saúde dele também, né? Que mais cedo ou mais tarde ele vai ser o próximo, ele está na fila. Tá na fila. Então, essa consciência, acho que ela faz uma diferença muito grande. Mas voltando um pouquinho lá atrás, né, onde a gente estava falando ainda daquele momento que você estava né, iniciando ali com a medicina veterinária e com as práticas integrativas, a gente sabe que a medicina veterinária integrativa ela ainda é pouco difundida, né? Ela não é uma visão ainda muito ampla. Talvez, acho que a gente ainda pode dizer que a medicina integrativa para humanos ela é mais difundida, talvez porque entrou no SUS, teve toda essa questão, do que para a mente das pessoas em relação aos animais, né, a medicina veterinária. E aí, quais foram os maiores desafios que você teve, ou ainda tem, que tem enfrentado, né, em relação a esse caminho, essa trajetória que você escolheu? Eu não sei nem se é uma prática que hoje o Conselho de Veterinária já reconhece, como que é, se você puder também comentar um pouquinho disso, né? Uhum. Ainda não é considerada uma especialidade. A gente ainda não tem ela como especialidade, e sim como uma opção da veterinária, né? Mas uma opção aí além da convencional, né? Hoje a gente trabalha assim. Mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir ter ela como especialidade, porque é o que eu falo, quando a pessoa entra nesse caminho da medicina integrativa, tanto humana quanto veterinária, é um caminho sem volta, não tem como a gente desver.
Então, a gente acaba tratando os nossos animais, né, os nossos pacientes, com todas as práticas integrativas ali, né? Então, nisso aí que você me perguntou, os desafios que eu vi ainda existem, né? A primeira coisa é a falta de conhecimento, né? A falta do acesso do conhecimento para as pessoas. Então, muita gente tem preconceito ainda, né? Acha que não é eficaz, né? A pessoa está tão acostumada com a medicina convencional, com a medicina alopática, né? Que a gente fala, que muita gente ainda não acredita, né? Mas hoje em dia eu te falo comigo, assim, nem é tanto os tutores, é mais os veterinários. Eu tenho uma resistência maior com os veterinários, principalmente quando são veterinários, colegas que temos pacientes em comum. Que acontece muito isso de vir para mim animais por indicação, que tem outros, né? Tem neurologista, tem ortopedista, tem outros especialistas acompanhando aquele pet, né? E o cliente vem para mim buscando a medicina integrativa para complementar. E aí, às vezes, essa interação de eu tentar conversar com o veterinário, para a gente tentar alinhar, né, as práticas ali, convencional e integrativa, eu sinto resistência dos colegas, né? Tanto é que hoje eu tenho um projeto também voltado para veterinários, que eu dou uma mentoria de medicina integrativa para veterinários que estão ainda na prática convencional e já estão querendo buscar essa nova abordagem aí para somar, né? Que é o que eu falo, Fábio. A medicina integrativa, ela não veio para substituir a medicina convencional, né? A própria palavra fala, ela integra. Então, igual ao mesmo tempo que eu sou da área integrativa, eu sou completamente clínica geral, normal. Então, a gente faz toda aquela abordagem convencional e o plus que a gente tem é que, além disso, a gente tem todas essas opções ainda integrativas para poder integrar o tratamento, né? Mas realmente é isso. Ainda até na veterinária, até na medicina humana, ainda eu vejo que ainda está a passos um pouco mais lentos ainda a integrativa, está mais avançado que na veterinária, mas ainda tem barreiras, o pessoal ainda tem um pouco de preconceito, né? E na veterinária não é diferente. Mas o que eu vejo assim na minha prática, que quando a pessoa, ela mesmo se ela não acredita tanto, mas ela busca esse tipo de medicina para o animalzinho dela, e ela vê resultado no animal, aí ela começa a mudar o conceito, tá? Que já aconteceu comigo. Às vezes vem uma cliente, né, e o marido não acredita muito, ou alguém da família não acredita muito, mas quando vê a resposta ali, vê que o bichinho melhorou, que não voltou até aquelas questões que sempre tinha, a pessoa passa a acreditar com o resultado, De né? repente, E a até o medicina... cético da família começa a se tratar também, né? Buscar alguém que Exato. também trabalha com alguma prática integrativa. E justamente acontece. Por isso que eu gosto dessa rede, de fazer esse network, que eu geralmente indico médicos humanos, sabe, integrativos, ou médico humano prescritor de cannabis para a pessoa, justamente por isso, né? Para todo mundo se curar, digamos assim, porque as pessoas veem resultado. Porque é o que eu falo, a medicina convencional, qual que é o problema dela? Ela não trata a raiz dos problemas, ela não trata a raiz das doenças, ela só remedia sintomas. Então, é o que a gente vê demais dos animais que às vezes têm problemas de pele, um animal que tem uma otite, né, que é uma inflamação do ouvido ali, que sempre volta, para de tomar medicação, está sempre voltando, por quê? A gente está só remediando aquele sintoma, mas a raiz mesmo do problema não está sendo olhado, entendeu? E aí, Sim. com a medicina integrativa, não, a gente consegue ir lá na raiz, a gente consegue buscar onde que está vindo isso, né, o porquê, e resolver para não voltar mais àquela questão, sabe? E você também tem um trabalho que é desenvolvido com relação à família do cão, né? Ou do gato, ou do animal. Em que isso muda também em relação ao próprio cuidado com esse animal, na saúde dele, no contexto como um todo? Bom, muda tudo, né? Muda completamente tudo, porque é o que a gente falou que a visão da pessoa muda, né? Então, ela começa a mudar a própria alimentação, né? Ela começa a melhorar o próprio estilo de vida através do animal. Porque as orientações que eu dou ali no consultório, que eu dou na consulta para ela fazer com o bichinho dela, ela acaba adotando para ela. Né? Um exemplo disso é a própria alimentação. Eu trabalho com alimentação natural, né? Eu sou nutróloga, e a primeira coisa que eu mexo assim, no meu tratamento com o bichinho é a questão da alimentação, da gente tentar entrar com um pouquinho de comida natural, se o animal come ração. Então, a pessoa no dia a dia, quando ela está ali preparando essa alimentação natural com o bichinho dela, ela começa a melhorar a própria alimentação dela, sabe? Então, ela começa a influenciar na vida da pessoa e da família dela. Né? Então, acaba que é uma retroalimentação positiva, né? Digamos assim. Sim. Essa questão de praticar exercícios físicos, né? Atividade física, que eu foco muito nisso também, para a gente trazer mais saúde para os bichos, trazer mais atividade física, levar os animais para a natureza, né? Passear com o cachorro, levar para lugares que tem árvore, que tem grama. Então, a pessoa passa a ter mais contato com a natureza também, a querer sair mais, a querer estar mais em contato com a natureza. Né? Então, acaba que a família toda melhora nesse sentido, né? Eles conseguem trocar esse estilo de vida sedentário por um estilo de vida mais natural, né? Mais ativo por conta do bichinho.
né? Então, acaba que é uma troca mesmo, né? Tanto humana quanto animal, e essa melhoria. E para você, o que que significa oferecer saúde integral a um animal e à família que convive com ele? Fábio, saúde integral para mim é a gente cuidar de todas as camadas do ser, né? Então, além da física, né, disso que eu falei de alimentação, de evitar excesso de medicação, de tentar entrar com medicações mais naturais, além dessa camada, da gente olhar para as outras, né? Então, assim, cuidado mental, cuidado emocional, cuidado energético, né? Então, é esse conjunto de coisas, né? E como que a gente faz isso? É, mudando o estilo de vida, como eu falei, né? Então, assim, o mental seria o quê? Estimular mais o bichinho. As pessoas às vezes não brincam muito com os animais ficam muito parados em casa. E querendo ou não, um animal que ele é mais sedentário, ele envelhece mais rápido, ele tem mais chances de ter o Alzheimer, que eu falei, que os animais têm também, quando eles chegam aí na fase idosa dele. Né? Então, a gente consegue estimular com brincadeiras, né? Com brinquedinhos inteligentes, passear com esse bicho, ele farejar, né? Quando o animal ele fareja, ele cheira as coisas, ativa muito o sistema nervoso dele, né? A saúde neurológica melhora. Então, essa é uma camada aí mental que a gente consegue melhorar quando a gente fala de saúde integral. A camada emocional, né? A pessoa estar bem com ela mesma, que a gente falou aqui agora no começo, sobre o tanto que o animal ele espelha a gente, né? Então, assim, a pessoa não ficar tão carregada, tentar ficar com uma vibração mais alta, mais elevada para ela mesma, ter um dia mais leve, né? Teve problemas no trabalho? Deixa no trabalho, chega em casa, aí é seu tempo de paz, seu tempo de descanso, né? Então, tira ali para você curtir sua família, seus bichinhos, né, seus animais, porque isso reflete neles, né? Então, tem esse olhar também para a parte emocional, a parte energética dos animais. E às vezes a pessoa tem essa dificuldade de autoconhecimento com ela mesma, que muita gente não se autoconhece ainda, então ela não consegue nem identificar nela. Tenta pelo menos projetar esse cuidado no seu bichinho, automaticamente você vai cuidar de você, né? Tenta pelo menos sempre manter seu animal alegre, feliz, menos estressado possível, né? Porque já tem até estudos mostrando que tem muitas alterações emocionais dos animais que, se elas não forem curadas, futuramente vira alterações físicas. Então, o animal ali, de tanto ele ficar latindo, de tanto ele ficar estressado, de tanto ele brigar com outros animais no passeio, ou ele não gostar de visita e ficar irritado, ele vai liberando muito hormônio do estresse, que é o cortisol, e com o tempo esse cortisol ele vai inflamando o organismo. E aí podem vir doenças físicas baseadas em alterações emocionais. Né? Então, no meu trabalho, no meu tratamento, eu tento conscientizar muitas pessoas disso, de ter esse cuidado também para essa parte mais sutil dos animais. Né? Por mais que muita gente ainda não acredita, né, vê o bicho ali como um cachorro só e pronto, existe, né? E isso tem total ligação, sabe? Então, saúde integral é isso, é a família estar em equilíbrio além do animal, né? A gente ter um lar harmonioso, um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais limpa, né? Não tão processada, não tão tóxica, né? Ter essa vibração mais elevada, poder ter uma vida ativa, poder viajar com seu bichinho, passear com seu cachorro, né? Enfim, eu acho que saúde integral se resume a isso, a cuidar dessas esferas. Eu queria pegar com você agora para a gente falar um pouco sobre algumas das práticas que você, as principais aqui você trabalha, e entrar dentro de algumas delas. A gente vai falar da cannabis medicinal também, mas para que as pessoas, de repente, percebam, né, e entendam, pelo menos dentro de algumas perguntas ou curiosidades que são muito frequentes, né? Eu acho que o primeiro ponto de partida para qualquer saúde ficar, né, decente, vamos assim dizer, né, e ter qualidade, partimos da alimentação. Então, eu queria começar por esse ponto, né, de você falar um pouco sobre exatamente esse ponto, que muitas vezes o dono do animal vai comer uma porcaria e dá para o cachorro, ou dá para o gato, ou dá para o, sei lá, até para o É, passarinho, né? E quando vê, o bicho também está ficando doente, já, coitado, é mais sensível, vai na linha de frente. Mas essas questões de alimentação inadequada, fala um pouquinho como que isso pode impactar na saúde dos animais, e óbvio, né, tem diferença metabólica de um cão para um gato, para uma ave, e como que isso às vezes pode ser mais destrutivo entre uma espécie e outra, né, no contexto de, uhum. de prejuízo à saúde deles.
Exatamente, é isso aí mesmo. As pessoas acham que o cachorro ele é tipo um ser humaninho. Então, assim, tudo que a gente come pode dar para o cachorro que tá tudo bem. Gente, pelo amor de Deus. O cachorro e o gato, eles são carnívoros. Já começa aí, né? Nós somos onívoros. Então, se você pegar o cachorro, se você for analisar, né, estudar aí a parte, os genes deles, eles são 1%. Aliás, 99% parecido com o lobo, os genes ancestrais do cachorro. O gato, então, ele é muito também para os genes ancestrais dele com os seus primos, né, que são os leões, os grandes felinos aí. Então, o organismo do cão e do gato, ele é projetado para ele receber proteína, gorduras boas, vísceras, e não carboidrato. Qual que é o grande problema? Hoje em dia, né, as pessoas têm esse tipo de alimentação mais errada, a maioria das pessoas, né? Então, acaba que dá ali um pãozinho para o cachorro, né, dá um biscoitinho, dá um queijo, alguma coisa ali, e isso, com o tempo, ele vai inflamando silenciosamente o seu bicho. É aí que está o problema, que não é do nada, né? Então, assim, o cachorro vai recebendo ali durante muito tempo aquele pãozinho, aquele biscoitinho, aquilo ali, aquela borda de pizza, que o pessoal adora dar, a borda de pizza para cachorro. Lá na frente vai dar problema, tá? Porque o corpo do cachorro e do gato, ele tem uma dificuldade muito grande de digerir carboidrato. Porque eles não têm uma enzima chamada amilase, que digere carboidrato que nós humanos temos. Então, quando a gente come um pão, a nossa boca, né, a gente já tem essa enzima amilase que começa a digerir o carboidrato já na nossa saliva e termina, né? E aí continua aí a metabolização. Agora, o gato e o cachorro não tem essa enzima. Então, eles vão acumulando, acumulando, acumulando e começa a sobrecarregar alguns órgãos, como o pâncreas. Por isso que hoje em dia é tão comum a gente ver uma doença chamada pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas. Né? Cada vez que está passando o tempo, a gente vê quanto que é mais comum a pancreatite, né? E é uma doença séria que ela pode levar o animal a óbito. Por quê? Por excesso de carboidrato. E qual que é o problema? A grande maioria das pessoas dão, né, ração para o seu bichinho e a ração já tem muito carboidrato na sua composição. Né? Para a ração ela ficar seca, para ela durar muito tempo ali na prateleira, tem que ter esse amido, né? Tem que ter o carboidrato ali para ela durar. E isso, por si só, já sobrecarrega muito o organismo do animal. Né? E além da ração, a pessoa ainda dá essa alimentação humana, que muitas vezes é industrializada para o bichinho, né? Então, assim, é um perigo, tá? E muitas vezes, várias doenças que a gente vê, até câncer também, em cães e gatos, está relacionado a excesso de carboidrato. Então, isso é um alerta assim, gigantesco, e infelizmente esse conhecimento não chega ainda para as pessoas. Por isso que eu fico feliz de ver veterinários, principalmente integrativos, que trabalham com essa parte da nutrição, falando, né, em lives, em cursos, em vídeos no YouTube mesmo, o pessoal trazendo essa informação para as pessoas, para o pessoal entender isso e tratar os bichos com a espécie que eles são. É o que eu falo. Você quer cuidar do seu cachorro, do seu gato, você quer dar todo o amor para ele como se fosse seu filhinho, tudo bem, mas você tem que respeitar a espécie que o seu animal é. Se ele é um carnívoro, tenta alimentá-lo da forma que ele merece, né? E ele precisa ser alimentado, né? Sim. Que é com uma alimentação rica em proteínas, né? Buscar um veterinário que trabalha com alimentação natural para fazer uma dieta ali certinha para o seu bichinho, para você seguir, né? Eu sei que não é todo mundo que pode dar alimentação natural para o seu animal, às vezes tem mais animais em casa e fica inviável, mas vamos tentar melhorar essa alimentação pelo menos, colocar um pouquinho de comida natural, mesclar com a ração, né? Tentar fazer essa melhora para a gente trazer qualidade de vida para eles, porque a conta chega lá na frente. E é o que eu falo, Fábio, é muito triste chegar ao final da vida do cachorro e do gato e você ver ele sofrendo, ver que ali chegou a consequência de um estilo de vida todo errado de anos que ele teve, entendeu? Então, se desde agora você com seu bichinho novinho, né, filhote ou adulto, na fase adulta dele, já começa a ter esses cuidados, você vai conseguir colher esses frutos lá na frente, na velhice dele, para ele ter uma velhice saudável, né, com menos efeitos colaterais possíveis, né? E assim a gente dá mais qualidade de vida para eles. Bom, dentro também das práticas, né, integrativas, uma das que você trabalha, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, é a questão da fitoterapia. Como que ela é administrada para os animais, se, por exemplo, são dados suplementos ou na forma de um extrato, que às vezes ele ingere, se é Uhum. tipo uma cápsula, se é tintura, ou se a própria pessoa faz o chá e o animal tem aderência a tomar isso como se fosse água. Como que funciona e exemplos, talvez, de circunstâncias que possa ser usado, quando não pode ser usado, que provavelmente deve ter coisas que um gato ou um cachorro, um poderia usar, o outro não poderia, para as pessoas também terem Sim. esse entendimento.
Legal. Fitoterapia, então, é terapia com plantas, né? É diferente da alopatia, que aí a gente tem as medicações sintéticas, medicações farmacêuticas. A fitoterapia é minha paixão, porque eu vejo uma resposta magnífica, assim, dos animais com ela, né? Então, a gente, assim, no caso, o que que acontece? Tem como a gente manipular essas fitoterapias ou a pessoa já comprar pronto, né? Então, ela passa por consulta comigo, com o médico que prescreve fitoterapia, e aí a pessoa ela vai comprar pronto ou ela vai manipular na farmácia. E aí, tem fitoterapia para tudo, né? Então, assim, anti-inflamatórios naturais, analgésicos naturais, né? Às vezes o animal tem problema de pele, tem alguma alteração inflamatória ali, a gente tem várias fitoterapias que vão agir, né, na pele ali, no pelo, enfim, depende da questão do animal. Né? E aí, a forma de manipular depende. Então, pode ser em cápsula, pode ser em pó, pode ser em sachê. O legal da pessoa manipular na farmácia é isso, que ela consegue escolher a melhor forma dela manipular para dar para o seu bichinho, tá? O chá, eu gosto muito também de passar fitoterapia com chá, só que é o seguinte, nem todos os animais aceitam, né? Então, assim, tem cachorro que toma numa boa o chá e tem cachorro que a pessoa tenta dar e o cachorro ele rejeita, ela acaba dando na seringa. E aí, os chás, geralmente eu gosto de passar quando o animal tem algum problema intestinal. Então, animal que sempre tem diarreia, sempre tem vômitos, né? Tem alguma alteração gastrointestinal ali, né? Tem cães que têm uma predisposição a ficar muitas horas em jejum e ele vomita por estar em jejum, né? E aí a gente fala com vômito de jejum. Então, nesses casos, tem uma erva maravilhosa, não sei se você conhece, acredito que sim, que é a espinheira santa. Eu Nossa, passo bastante espinheira, gosto muito dela. Né? Ela é um omeprazol natural, digamos assim, ela tem ação igual ao do omeprazol. E já tem estudos mostrando, gente, que o omeprazol a longo prazo, ele traz efeitos colaterais muito sérios, né? Ele mexe no pH do estômago, ele diminui o ácido gástrico ali do estômago, né? E aí, a espinheira santa, ela tem a mesma ação do omeprazol e não tem nenhum efeito colateral, né? Então, por isso que eu uso muito ela para substituir aí esses prazóis da vida. Então, a espinheira é uma fitoterapia, por exemplo, que eu sempre indico da pessoa ter em casa. Então, se aconteceu de um dia ou outro, o animal dela vomitou, ele está indisposto, né? Ou ele mexeu no lixo, comeu alguma coisa errada, vomitou, deixa ele mais em jejum, mais ou menos ali umas 6 horas de jejum, e vai dando chazinho de espinheira santa de 2 em 2 horas, né? Para a gente acalmar aí esse estômago dele. Tá? Animais com cólica, né? Então, tem muitos animais que têm problemas intestinais, de ficar com o abdômen muito inchado, de soltar muito pum. Aí é legal a gente ter hortelã, a gente fazer um chazinho de hortelã para esses animais e dar para eles, né? E são ervas, digamos assim, menos inofensivas a gente tem em casa. Agora a gente tem que ter cuidado, porque não é só porque é planta que não faz mal, né? Muita gente tem essa ilusão aí que acha que pode. Ah, eu tenho uma planta tal em casa, então vou dar para o meu bicho. Então tem que sempre pelo menos fazer uma consulta com o veterinário, tirar suas dúvidas, né? Clarear tudo isso para não ter nenhum risco. Porque, por exemplo, chá verde, chás ricos em cafeína são contraindicados para cães e principalmente para gatos, porque eles não metabolizam essas ervas, né? A própria cúrcuma, né? O açafrão, ele é muito bom, eu gosto muito de passar ele. Ou, às vezes eu passo para a pessoa manipular e o animal tomar, ou às vezes se o animalzinho come alimentação natural, eu peço para a pessoa colocar um pouquinho de cúrcuma ali na dieta dele, ali na comidinha. Porém, tem contraindicações. O animal que tem gastrite, né, que está com alguma úlcera gástrica, não é indicado, né? O gengibre também. Né? Então, tudo isso são detalhes que o veterinário ali, que já tem essa experiência com fitoterapia, vai conseguir ajudar a pessoa, né? Mas, assim, é o que eu falo, Fábio, a natureza, ela realmente, ela tá aí com várias opções para gente de cura, né? Para a gente poder usar. E a fitoterapia é uma ferramenta incrível que dá, sim, para a gente associar com a alopatia, ou a gente pode substituir a alopatia pela fitoterapia, tá? Que é o que eu faço muitas vezes, assim. Chega para mim, geralmente, o tipo de paciente que chega para mim são animais, muitas vezes, vieram de vários veterinários, nenhum conseguiu resolver o problema dele, resolveu por um tempo, mas depois voltou tudo. E aí, são animais que já estão intoxicados de muita medicação que já tomou a longo prazo. Né? Então, esses casos são casos muito bons que eu gosto de fazer um detox com fitoterapia, com nutracêuticos, e aí eu consigo tirar medicações alopáticas na medida do possível, né, e substituir por fitoterapias, tá? Que aí a gente tem várias opções. Clorela, espirulina, né, que nós humanos tomamos também é muito bom para os animais, né? Espinheira santa, hortelã, manjericão, né? Dá para a gente fazer chá com eles, né? Então tem várias opções. Tô vendo que, já aproveitar, vou responder a Simone. Pode dar espinheira santa para gato, sim, Simone, tá? Principalmente para esses casos de vômito. Então, às vezes, o gatinho ali teve uma indisposição, aí você pode dar espinheira. Só que aquilo, gente,
Deu 2, 3 dias, o animal continua passando mal, leva na emergência, tá? A fitoterapia pode muito, mas não pode tudo, né? Então, assim, se a gente vê que é um sintoma que está persistindo, você tem que levar, assim, para uma consulta ali de emergência para investigar o que acontece. A medicina alopática, a medicina convencional, ela é ótima nesses casos, né? Então, às vezes, ali, para uma emergência, né, de madrugada, o animal passou mal, você tem que levar para o hospital mesmo, né? Às vezes tem que tomar um soro, tem que internar, tem que entrar com medicações alopáticas, né? Tem que entrar com antibiótico ali. É importante. A questão que eu bato na tecla não é o tempo inteiro que a gente precisa, né? Então, qualquer coisinha que o animal tem já entra com antibiótico, já entra com um monte de medicação. Será que precisa disso mesmo? Ou a gente pode pensar em opções mais sutis, mas que também tem resultados incríveis, como a fitoterapia. Entendeu? Então, são questionamentos que eu trago também para os tutores, para eles começarem a questionar, né? Para eles começarem a buscar profissionais que têm esse olhar mais amplo, né, sobre a medicina veterinária, para a gente evitar essa sobrecarga medicamentosa desnecessária nos bichinhos. Considerando a própria fitoterapia, mas indo para a área prima dela, né, que é a aromaterapia, hoje a gente tem muitas pessoas usando aromaterapia com os animais, acaba que indiretamente também o animal acaba inalando, porque muitas vezes a pessoa coloca no difusor em casa, às vezes no quarto, quando vai dormir, então o bichinho que está ali acaba tendo contato com os olhos. O que você poderia falar em relação à aromaterapia para as pessoas que estão ouvindo, em relação à parte benéfica e em relação aos cuidados, né? Por exemplo, talvez até considerando a questão de espécie, né? Seja no âmbito de uso ambiental, né? Que é uma coisa, e a outra coisa que realmente é o uso tópico, porque às vezes a pessoa, igual a gente tem relatos de que alguns óleos, como por exemplo o tea tree, são tóxicos para algumas espécies, né? E tem relatos, por exemplo, na internet de uso em pássaros. Eu lembro um que me chocou bastante, que um periquitinho pequenininho lá, que deve ter 20, 30 gramas mais ou menos, a pessoa pegou, ele tinha uma micosezinha na cabeça, pingou uma gota de titra inteira na cabeça dele. A gota de titra deve ser um copo, né, igual na nossa cabeça, né, porque deve ter escorrido aqui para baixo tudo, no coitado. No dia seguinte, o resultado é que ele estava duro dentro da gaiola, coitado, Meu morreu. Deus. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes até alguma coisa que a gente sabe que pode ser bom, numa determinada dosagem é remédio, mas em outro usado indevidamente, deixando o bicho lamber, né, ingerir, você começa a intoxicar ele, pode levar ele até o óbito. E a aromaterapia, apesar de poder ser muito sutil às vezes na inalação, ela é muito concentrada quando a gente está falando na ingestão de uma lambida, né, ou de uma outra forma de uso, como esse caso aí do coitado passarinho que faleceu. Isso mesmo, exatamente. E vou te falar, Fábio, que a aromaterapia eu acho que é uma das terapias que as pessoas mais erram, justamente por isso, que elas acham que é muito inofensivo. Assim, eu tenho esse perfil de cliente, como eu te falei, né, das pessoas que já ou são terapeutas holísticas, já estão já nessa área mais integrativa, e muitas delas trabalham com aromaterapia, amam óleos essenciais, têm em casa, né, e eu sempre educo esses tutores porque acontece exatamente isso. A pessoa às vezes vai ali, ela coloca no difusor ali para ela e o animal ele tá inalando e a pessoa acha que tá tudo bem, né? Ou às vezes ela pinga direto ali no animal. Gente, não pode, isso é proibido, tá? Primeira coisa, a gente tem a questão das espécies, o cão e o gato. O gato, ele é mais sensível ainda do que o cão quando a gente fala de óleos essenciais, tá? O gato, ele tem deficiência de algumas enzimas para metabolizar alguns tipos de óleos essenciais que os cães já conseguem metabolizar numa boa. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão de cão e gato quando a gente fala de óleos essenciais, tá? Outra coisa, sempre quando a gente vai trabalhar com aromaterapia para os animais, nunca pode ser o óleo concentrado, sempre tem que diluir esse óleo, tá? Então, né, aí a pessoa, ela faz um curso, ela busca um aromaterapeuta para ajudá-la, mas tem que ser sempre com esse óleo diluído, né, num carreador aí, que é um óleo vegetal, extrato vegetal, para a gente aplicar nos animais, tá? Outra coisa, eu particularmente, Fábio, eu não gosto muito de dar óleo essencial via oral, por ingestão. Eu acho que a gente pode ter uma resposta incrível de forma inalatória, né? Então a gente faz os blends ali, né? A gente faz a calibração olfativa com o animal, a gente pode trabalhar assim que tem efeitos fantásticos. E também na via dérmica, né? Então, a gente pode fazer a diluição aí com alguns géis, como o gel de aloe vera, né? Com alguns óleos vegetais. Às vezes o animal tem artrite, tem algum problema articular, ou tá com problema de pele ali. A gente consegue tratar topicamente esse animal com óleos essenciais, mas jamais óleo puro, gente. Justamente por isso que é muito concentrado, tá? Então, a gente tem que lembrar que nem tudo que nós humanos podemos é igual para o cão e para o gato. São espécies completamente diferentes.
E eles têm sensibilidades muito maiores do que nós. E até essa questão também é olfativa, né? O cão, ele tem 300 milhões de células olfativas, comparado com a pessoa, se eu não me engano, são 5 a 10 milhões, né, de células olfativas. Então, assim, é muito maior essa sensibilidade olfativa que o cão tem. Então, às vezes a pessoa tá ali com óleo essencial no difusor, ou ela tá inalando, ou ela coloca no travesseiro em algum lugar, que é muito forte para o seu bichinho, né? E às vezes o animal ele fica incomodado. E o que que eu falo? Quando a pessoa vai trabalhar com óleo essencial na casa dela, para ela, para alguma questão, sempre deixe os cômodos abertos para o animal ter essa liberdade para poder sair do cômodo se ele quiser, tá? Deixar algum local da sua casa em que ele não tem acesso a esse cheiro. Até recentemente, contando um caso que eu lembrei aqui, eu tenho uma cliente que eu trato os gatinhos dela e ela ama também aromaterapia, ela tem vários óleos na casa dela. E um dos gatos dela que eu trato, ele tem bronquite, ele tem um problema respiratório crônico, ele tá sempre tossindo, sempre volta isso. E em uma das consultas, ela comentou comigo, ela perguntou se por acaso óleo essencial poderia fazer algum tipo de malefício para o gato dela, que ela usa muito óleo essencial na casa dela. Né? Então, aí a gente conversou e aí eu identifiquei que uma das causas que estava fazendo ele ter essa tosse um pouco mais frequente era o uso do óleo essencial da tutora no difusor, tá? Então, gato, eu gosto muito de trabalhar com hidrolato, né? A gente pode sim trabalhar com óleos essenciais para os gatos, né? Com aromaterapia, quer dizer, mas eu prefiro os hidrolatos, são muito suaves, né? Muito mais suaves, e esse risco de toxicidade é muito menor. Tá? Então, são esses detalhes. É o que eu falo, a pessoa tem que buscar conhecimento, né? Então, assim, faz um curso, né? Começa a buscar, pesquisar, marca uma consulta com um veterinário aromaterapeuta ali para poder tirar todas as suas dúvidas, né? Para você poder usar a aromaterapia da melhor forma para o seu bichinho, de uma forma segura, né? Para não ter nenhum risco aí de toxicidade. E hoje a gente também está tendo um problema que entrou nas pet shops, nas lojas, né, que vendem materiais de produtos, né, para os animaizinhos de casa, uma quantidade enorme de coisas feitas com essência sintética, né? Tem uns sprays, tem um tanto de coisa com cheiro bem forte e que às vezes você sente aquele cheiro tão intenso que dá para se incomoda a gente. Eu fico imaginando o coitado do cachorro, do gato ali, pelo nível de sensibilidade que ele tem, né? E as pessoas às vezes não se tocam, ela quer só o bichinho perfumado, mas às vezes aquele perfume está tão insuportável que o bicho deve estar no desespero com dor de cabeça, né? Não deve ser fácil para Exatamente. eles, não. E é um desafio que eles não falam, né, Fábio? Então a gente É, tem que. A leitura que a gente tem que fazer do cão e do gato é dos sinais que eles dão. Né? Então a pessoa tem que ter esse olhar treinado justamente para conhecer o seu bichinho, que é justamente isso. E eles começam a demonstrar incômodo. Eu já vi na clínica, né, assim, trabalhando com aromaterapia, com os animais na clínica, às vezes eu levava os olhos, a gente fazia a calibração olfativa. Eu via claramente quando o cachorro não gostava do óleo. Ele saía, ele fazia uma expressão assim, de incômodo, ficava irritado, incomodado. E às vezes o animal ele demonstra isso em casa e a pessoa não percebe, né? Então, sim. isso é muito sério. Tem uma pergunta aqui da Karen sobre a gatária, se você quiser falar um pouquinho disso. Se pode ser Cara, utilizada, gatária. a erva dos gatos, se pode ser utilizada todos os dias ou não, como é que seria esse uso? Essa gatária, será que é catnip? É Porque o como catnip, gatária não. Ah, o acho catnip, que é o né? catnip, acho que tem esse nome também de Ah, gatária. Natália. Todos os dias eu acho muito. Eu acho que você pode colocar algumas vezes na semana pro seu gato. E observar como é que é a reação dele, né? Tem gatos que ficam super relaxados com o catnip, que gostam, ficam mais tranquilos, e tem gatos que ficam muito eufóricos. Tá? Então, assim, é o que eu falo, tenta gatificar o ambiente, porque o gato ele precisa de rotina e ele precisa de enriquecimento ambiental, né? Então, colocar toca, colocar aqueles gatinhos em cima, né, que o pessoal coloca, e aí você pode fazer essa dinâmica com catnip, né? Colocando ele no lençol e colocando em algum lugar. No outro dia você coloca numa almofadinha que seu gato fica, no outro dia coloca na toca, tá? Deixando mais dinâmico assim. Tudo que é muito eu não gosto. Então, essa coisa de todos os dias, sempre, é bom a gente fazer ciclos com as coisas, tá? Então, assim, questão de fitoterapia, né? A própria espinheira santa, por exemplo, é o que eu falo. Dá umas 3 vezes na semana para o seu bichinho como manutenção. Quando ele estiver vomitando, você pode dar todos os dias durante um período, né? E depois você dá umas 2 vezes na semana só para fazer uma manutenção daquilo. Né? A erva de gato catnip é a mesma coisa, né? Então você pode fazer umas 3 vezes na semana, e aí você faz como se fosse lúdico, né? Igual eu falei, colocando em algumas coisas, brinquedos e tal. E junto com isso, né, também trabalhando outras formas de enriquecer esse ambiente para o seu gato.
Porque, gente, uma coisa que envelhece o cão e o gato é o sedentarismo, tá? É o animal ficar dormindo o dia inteiro, o animal não ter estímulo. Então, eles precisam de estímulos, tanto de brinquedos, o momento deles brincarem sozinhos, né, com os brinquedos deles, outro momento deles brincarem com nós, humanos, né, da gente tirar um tempo ali para a gente interagir com os nossos animais. E o gato é um pouco mais complicado, mas o cachorro, passear com o cachorro, isso faz muita diferença quando a gente fala de saúde mental deles, porque o cachorro ele precisa de farejar. E o cheiro da nossa casa, do nosso quintal, do nosso apartamento, o cachorro já está acostumado com aquele cheiro, ele precisa de novos estímulos, né? Isso a gente consegue passeando na rua, viajando, né? Quem tem essa possibilidade, levar o seu cachorro, né? Para a gente estimular sempre o farejar dos animais. Tá? Porque o olfato deles é muito apurado e a gente precisa manter esse olfato deles sempre ativo, tá? É que a gente tem até um relato da Márcia, né, também, que levou a cadelinha dela para casa, né, depois que ela foi tomar banho, que estava esse cheiro super forte. Mas agora Olha nós vamos só. mudar o assunto, né? Agora conte para nós como é que é essa história de dar maconha para o cachorro e para o gato. Quais são os obstáculos e preconceitos que você tem que, né, vencer com o Sim, tutor dele para que ele entenda que existe o lado medicinal da cannabis e que ela pode ser sim, fantástica para aliviar dores e ajudar em várias outras questões, inclusive a ansiedade também dos pets, isso. né? Exato, Fábio. A cannabis também é um carro-chefe assim do meu trabalho. Nossa, tem muitos anos assim que eu estudo a cannabis e quanto mais a gente estuda, a gente sabe que sabe menos, porque é muita coisa, né? E assim é incrível, tá? Então a primeira coisa, gente, é a cannabis medicinal, a maconha medicinal, né? É uma planta completamente assim, potente quando a gente fala de efeito terapêutico. Tá? Ela é um remédio muito potente. Então, ela tem muitas moléculas medicinais dentro dela, né? A gente conhece o mais famoso aí o CBD, que é o canabidiol, né? Mas além dela, a gente tem muitas outras moléculas medicinais. E ela, para cão e gato, assim como para humanos, né? Ela é usada para tratar muitas doenças. Então, animais que têm problemas articulares, né? Animal que tem problema de coluna, artrite, luxação de patela, é muito interessante o óleo nesses casos. Animais com imunidade baixa, né? Animais que têm problemas de pele, epilepsia, né? Então, animais que têm alterações neurológicas, tem animais que às vezes têm uma formação cerebral, então, um animal que ele não consegue ficar direito em pé, ele sempre está caindo, então tem essa dificuldade locomotora. Para esses problemas neurológicos, a cannabis ela é fantástica, tá? Para tudo, assim, para problemas gastrointestinais, para câncer, eu uso muito cannabis para câncer, tanto para o animal que ele está fazendo o tratamento de quimioterapia, né? Então a pessoa ela me procura para a gente associar a cannabis junto com o processo da quimioterapia. E também tem tutores que preferem só tratar com a cannabis em vez de fazer a químio, né? Então, assim, nesses casos eu oriento sempre fazer a quimioterapia junto, mas tem tutor que prefere só o óleo, né? E aí a gente então tenta fazer paliativo. Né? Então, assim, igual você falou de ansiedade, tem tipos de óleo de cannabis excelentes para casos comportamentais. Eu atendo muito animais, ou animais que foram resgatados, né? Então, são animais muito reativos, que têm um histórico de vida muito difícil, que passou na rua ou onde estava antes. Animais que muito medrosos, né? Tem animais aí que têm muito medo de chuva, de fogos de artifício, né? Igual a gente está chegando próximo aí do Réveillon. É um período muito complicado para alguns animais, que eles têm muito medo. Nesses casos, a cannabis ela é incrível também, tá? A gente consegue uma resposta muito boa. Então, de forma geral, quando a pessoa ela tem esse conhecimento, essa experiência, né, o profissional, a gente tem resultados fantásticos com cão e gato, tá? Agora, digamos assim, as dificuldades dessa caminhada que a gente tem. A primeira coisa é o preconceito, com certeza, tá? O preconceito, muitas vezes, a pessoa vem para consulta, ela busca gente para tratar com óleo, mas ela não está acreditando, né? Então, por isso que eu gosto muito, Fábio, de trazer o conhecimento para a pessoa. Então, muitas vezes eu abro slide, eu mostro um pouco ali de alguma. Eu tenho umas aulas de cannabis que eu dou, às vezes eu mostro, explico para a pessoa, né, para ela entender ali o que a cannabis vai fazer no corpinho do bichinho dela. Às vezes não é a pessoa, às vezes é o marido ali, ou o pai, que tem um pouco de dificuldade de aceitar, sabe? Mas aí a gente vai, né, conversando, mostrando ali, até a pessoa entender. E aquilo, muitas vezes a pessoa ela acredita depois que ela vê resultado, né? Que é o que a gente vê muito com a cannabis. A cannabis realmente, assim, eu tenho resultados fantásticos com ela, de todos os tipos de doenças. Igual eu estava falando aqui, eu lembrei de mais um caso de uma gatinha que eu atendi uns anos atrás, que a tutora me buscou, que ela foi diagnosticada com câncer, e ela começou a fazer quimioterapia,
e ela queria também que a gente associasse a cannabis. E aí ela começou a tomar o óleo e ela respondeu muito bem ao tratamento quimioterápico, porque geralmente as medicações quimioterápicas, elas causam efeitos colaterais muito fortes. O animal para de comer, o animal emagrece muito, né? Muitos vomitam. E essa gatinha, ela ficou muito bem, ela não teve nada desses sintomas, tomando o óleo junto, né, com a quimioterapia, em associação. Ela respondeu muito bem e no final ela curou o câncer, teve remissão. E aí, hoje em dia, ela só toma o óleo e as fitoterapias que eu passo, né? A gente está em manutenção, Que né? legal. Então, é incrível. Então, muitas vezes a gente consegue uma melhora muito significativa com o óleo, assim, de até resolver mesmo alguma questão ali de doença. Em outros casos, não. Em outros casos, é paliativo, né? Mas aí a gente vai trazer o quê? Mais qualidade de vida para o bichinho com a cannabis. Tá? Eu atendo muito também, Fábio, animais velhos, né? Animais idosos que têm um Alzheimer canino, que está aumentando muito, infelizmente, essa incidência nos animais. E aí a gente consegue uma melhora paliativa para o animal ele conseguir dormir melhor à noite e ficar mais acordado durante o dia, né? A cannabis ela retarda um pouco esse Alzheimer, né? Essa, digamos assim, essa degradação aí cerebral que vai acontecendo nessa doença, tá? Então é mais assim, e ainda mais no ano passado, né, que a Anvisa ela regulamentou, ela liberou aí a prescrição para os médicos veterinários de poderem prescrever a cannabis. Eu acho que isso deu uma segurança maior também para os profissionais e está crescendo muito o número de veterinários que estão fazendo cursos, né, e estão prescrevendo a cannabis. Isso é muito bom, porque ela é uma ferramenta que a gente tem aí incrível, terapêutica, tá? Muitas vezes a gente consegue retirar a medicação. Eu, pelo menos, na minha experiência, nesses quase 5 anos que eu prescrevo óleo, eu consigo muitas vezes retirar medicações alopáticas e manter a cannabis ali como a base do tratamento, mais as fitoterapias, mais o restante, né, do meu tratamento. Em outras vezes, não. Eu não consigo tirar totalmente as medicações alopáticas. Mas aí a gente consegue reduzir doses junto com mantendo a cannabis Sim, sim. associado. E isso já é muito legal, né, de você conseguir diminuir medicações ali que o animal tem que tomar uso contínuo, porque a cannabis, ela tá ajudando a manter o animal saudável, já é uma grande vitória também, né? Então, ela é magnífica muito nesse sentido aí também. Bom, para quem está querendo entrar, né, nesse universo com o seu bichinho, que de repente hoje está ouvindo o nosso bate-papo aqui, essa entrevista, e ainda não teve, nunca passou na cabeça dele de levar o bichinho dele para entrar na utilização de algum recurso integrativo, ou essa própria pessoa pensa de repente ela mesma dentro de casa fazer alguma coisa. Quais seriam os cuidados, né, para que essa pessoa, se ela venha a fazer uso, ela tenha essa responsabilidade para não causar um problema para o pet dela, e também quais os caminhos, né? O que que ela deveria buscar, como ela deveria se orientar, só para que quem está nos assistindo e ainda não teve, né, uma introdução dentro dessa visão, possa iniciar com uma certa segurança em relação ao bichinho dele. Uhum. Primeira coisa é buscar conhecimento, tá? A gente fazer as coisas no escuro é muito perigoso, ainda mais quando a gente fala de plantas, né, de óleos essenciais, de cannabis, né, desse olhar mais integrativo. Então, a pessoa buscar conhecimento. Ela começar a pesquisar, né, ela começar a seguir aí veterinários, referência nessa área, para ela começar a buscar informações, né, que essa pessoa vai postando em rede social, e, se possível, fazer uma consulta com um veterinário integrativo. Eu acho que esse é o mais importante, porque aí ela vai poder tirar todas as dúvidas dela, ela vai ter um profissional ali para poder acompanhar o animal dela, até ela entender realmente como que funciona esse universo, né, e ter essa autonomia de seguir sozinha. Igual no meu acompanhamento, eu tenho, né, além da minha consulta individual, eu tenho um programa que é o Quantic Pet, que são 6 meses aí de acompanhamento veterinário que a pessoa e o bichinho dela tem comigo, e durante um período desse acompanhamento, eu ensino a pessoa a como que ela tem essa autonomia de seguir sozinha em casa com a medicina integrativa, né? Então, eu dou para ela um e-book do que ela tem que fazer se o animal dela vomitar, se o animal dela ter diarreia, né? Como é que ela vai aferir ali a temperatura, né? Então, eu dou esse suporte. Então, eu acho importante a pessoa ter um profissional ali, veterinário, para dar esse suporte para ela ali, para ela ter essa segurança de como agir, tá? Mas o mais importante de tudo, Fábio, é a pessoa buscar conhecimento. E a gente pode, com pequenas mudanças na rotina que a gente faz nos nossos animais, a gente consegue uma melhora muito grande. Então, só de começar a melhorar a alimentação, né? Se é um bichinho que come ração, tenta buscar aí ou uma consulta com veterinário, ou fazer algum curso, porque tem curso também de alimentação natural para tutor hoje em dia, para a pessoa começar a implementar um pouco de comida natural para o bichinho dela.
né? Em vez de dar vacinação, muitas vacinas em excesso, né? Tenta buscar aí formas de não dar tanta vacina em excesso. A gente tem hoje em dia exames de sangue que a gente faz em vez de vacinar o animal para ver se ele tem necessidade mesmo de receber aquela vacina ou não, né? Então, vermífugo, em vez de dar vermífugo ali de forma periódica, como as pessoas geralmente fazem, né? Buscar aí fazer talvez o exame de fezes para ver se tem necessidade de receber aquele vermífugo ou não, tá? Então são mudanças pequenas ali no dia a dia, né? Para pessoas que dão alimentação natural para o bichinho, colocar própolis, né? O própolis mesmo na comida ali, ajuda a aumentar a imunidade, né? Tem uma ação anti-inflamatória muito legal. Então são essas pequenas mudanças aí que a gente vai conseguindo essa melhora, né? Mas, né? Resumindo tudo isso, é buscar conhecimento, tá? A pessoa realmente se informar, ir atrás, que aí com certeza ela vai colher, né, resultados incríveis aí na saúde do bichinho dela. Bom, nós já estamos já na reta final, faltando 5 minutos para encerrar aqui a nossa entrevista. Quem está chegando aqui agora, né, é a primeira vez que está participando desse podcast, gostaria de convidá-lo a conhecer o Clube Laszlo. Daqui a pouco, dentro de 5 minutos, quando a gente encerrar, a Sabrina vai conosco lá para a sala de assinantes, onde ela vai trazer uma palestra incrível, complementando o conteúdo que ela falou aqui, e vai também estar disponível para responder dúvidas dos participantes. Então, se você quer complementar o seu conhecimento, e se você ainda quer aproveitar também e aprender mais com a doutora Sabrina, tem aí esse QR Code, é só bater o seu celular lá, ou então você pode entrar também no perfil do Clube Laszlo, é só escrever Clube Laszlo no Instagram, que você tem lá na bio. Você pode, inclusive, fazer a assinatura agora, que você já consegue entrar e estar participando conosco agora no ao vivo. São centenas de palestras, de aulas e de materiais de conteúdo muito rico que tem na plataforma, que a cada dia vem sendo aumentado com mais conteúdos interessantes para o seu autoconhecimento. Então, é uma oportunidade, um diferencial muito grande ampliar, né, o seu conhecimento em várias esferas, porque não é só sobre a aromaterapia que o Clube Laszlo trata, ele abrange também as práticas integrativas, filosofia, diversas áreas dentro das ciências, né, e também ligadas a curiosidades, como, por exemplo, ufologia, a gente também tem essas temáticas lá dentro. Bom, Sabrina, temos uma pergunta que duas pessoas quiseram, né, insistiram em uma resposta, e aí eu vou colocar aqui, se você puder falar, só para a gente não deixar essas pessoas na mão, que é sobre dermatite do maltês, né, dermatite em animais. Uhum. Boa noite. Já foi respondido sobre a dermatite do maltês? Também tem um maltês de 15 anos com dermatite atópica, tem alergia a alimentos e também tem problemas nas articulações e válvulas cardíacas. Bom, Silvia, aí a gente tem várias camadas para a gente destrinchar, tá? Por que que acontece? Inclusive, eu vou falar isso hoje lá na palestra, Lázaro, Fábio, na palestra da Lázaro, porque muitas vezes dermatite, problemas articulares, tem uma raiz, e essa raiz é o intestino. Então, muitas vezes o animal, ele tá com o intestino inflamado, tá com a microbiota intestinal, que são as bactérias boas do intestino, desequilibradas, e é o que eu vou explicar hoje, vou mostrar nos slides, né? Isso faz com que o corpo todo inflama, tá? Então, muitas vezes a gente trata a dermatite ali do cachorro, só que a gente tem que tratar a inflamação geral daquele animal. Não, a pele é só um reflexo do que está acontecendo internamente. Entendeu? Mas nesses casos aí, o que eu indico, Silvia, seria você buscar, né, um veterinário experiente para iniciar um detox no seu animal, fazer uma limpeza mesmo nesse terreno biológico dele, né? Entrar aí com fitoterapias anti-inflamatórias, ainda mais questões de dores articulares também, mostra que o nível de inflamação dele está muito alto, né? Então aí a gente tem fitoterapias que podem ajudar, a própria cannabis medicinal também é incrível, homeopatia nesse caso também eu acho que seria interessante, tá? Então, gente, quando é um animal que tem várias questões, né, pele, intestino, articulações, pode olhar que é um animal muito inflamado, e muitas vezes a raiz dessa inflamação está vindo lá do intestino, tá? E aí, quando a gente consegue fazer uma modulação intestinal bem feita, a gente consegue desinflamar esse intestino, melhorar, né, essa microbiota intestinal, automaticamente o corpo também ele responde, né? A pele ela melhora, né, o animal ele começa a ter menos dores articulares, tá? Inclusive, a gente tem também tipos de alimentação natural para animais que têm dermatite, animais que têm problemas articulares, porque nem todos os vegetais são indicados para animais com problemas articulares, né? Então, são vários pormenores aí. Tá? Então, eu fico super à disposição se a Silvia, né, ou as pessoas que estão aqui nos assistindo, se quiserem agendar uma consulta comigo, eu fico super à disposição. Eu atendo aqui em Belo Horizonte e também atendo online, tá? Então,
meu contato também, eu posso passar depois aí, Fábio, Não, já né, pode para o colocar, pessoal. se você quiser deixar o seu. Vai ter aqui embaixo também do vídeo, né? Vou deixar todos os seus contatos, mas se você quiser já aproveitar e passar para as pessoas no Instagram, às vezes um telefone também da clínica, se você Legal, dá aula ou tem cursos ou alguma coisa do tipo também, além dos atendimentos, sim, fica à vontade para você poder falar, porque com certeza legal. tem pessoas aí interessadas que vão te buscar. Coisa boa, e fico à disposição, né? Porque eu tô aqui, a minha missão é isso, é ajudar os animais cada vez mais para a gente conseguir trazer saúde de verdade para eles, né? Então, meu Instagram é o dra.sabrinoliveira.vet, tá? Então, quem quiser entrar lá e ver os meus posts, sempre trago posts informativos. Lá também, no link, lá tem meu WhatsApp, tem tudo lá, tá? Do meu Instagram. E eu tenho o Quantic Pet, que é o meu acompanhamento integrativo de 6 meses. Então, quem tem esses animais que já tem com doenças crônicas, já vem de muito tempo, já com problemas de saúde que não melhoram, eu indico muito o Quantic Pet, né? Que é onde o bichinho ele passa por 3 etapas. Então, é um programa todo desenhado, né? Então, tem um ciclo que o animal ele faz um detox com fitoterapia, depois a gente faz um processo de desinflamação, né? Com ervas naturais, depois tem uma parte do Quantic que eu cuido do emocional do bichinho com reiki, né? E junto com homeopatia e florais. Tá? Então, a gente faz uma modulação intestinal, mexe na alimentação. Então, é um programa, assim, muito completo e, graças a Deus, a gente está tendo ótimos feedbacks aí de quem passou, né, pelo programa. E eu fico à disposição demais aí para ajudar, né, quem quiser aí meu trabalho, digamos assim. Só para colocar aqui no chat, é Sabrina, É DRA Sabrina TRA. Oliveira.vet. .vet. Vai estar aí para quem está. Isso. Isso. Então tá bom, gente. Muito obrigado vocês que estiveram conosco essa noite. Foi uma alegria muito grande te conhecer, Sabrina, e poder trazermos, Igualmente, né, esse Fábio. conteúdo aí para as pessoas, para elas terem um norte. São raros os veterinários no Brasil que trabalham com as práticas integrativas, né? Espero que nos próximos anos aumente, né, que a gente tenha mais profissionais com essa visão. Então, vocês vão estar em excelentes mãos aí com a Sabrina, caso precisem, né, tem um bichinho em casa e ela possa estar orientando vocês de alguma maneira. Mesmo que vocês não morem em Belo Horizonte, mas à distância ela também pode estar trazendo Isso. orientações e outras coisas mais. E a gente vai agora lá para o clube. Quem é Uhum. assinante vai nos encontrar por lá. Muito obrigado, Sabrina. Uma boa noite para você. E a gente se vê lá no Obrigada, Fábio. Até daqui a pouco. clube.